Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Hoje nós vamos começar uma nova sequência de especiais. Nós já tivemos alguns especiais aqui no canal e é sempre maravilhoso porque a gente consegue abordar uma história mais a fundo, com mais tempo. Hoje nós vamos estrear um especial sobre os milagres de Jesus. Hoje nós vamos começar essa sequência. A cada vídeo nós vamos aqui conversar e refletir sobre algum milagre que o Senhor Jesus tenha realizado, que esteja registrado na Bíblia, porque é sempre bom a gente lembrar que nem tudo que ele fez, obviamente, está escrito na Bíblia, até porque não caberia. Então, aquilo que nós temos como registro, nós vamos, ao longo dos próximos dias, estar abordando e com certeza isso vai trazer uma estruturação mais forte para a nossa fé, um alimento, um ânimo, um vigor para a nossa vida espiritual. É sempre muito bom quando a gente relembra os milagres, as coisas impossíveis que os seres humanos não conseguem fazer, mas que Jesus realizou na vida de alguém. Antes de nós começarmos, eu gostaria de te fazer um convite que, caso você ainda não seja inscrito aqui no canal e tenha vontade de receber os nossos vídeos, os nossos conteúdos todos os dias, então é só você apertar esse sininho aí na frente do painel e escolher a opção todas para que você não perca nenhum vídeo que nós colocarmos aqui, inclusive os próximos vídeos desse especial de Jesus e os seus milagres. E eu gostaria sempre de pedir que você compartilhe. Eu conto com a colaboração de vocês, porque dessa maneira é muito mais fácil e muito mais rápido que outras pessoas também estejam recebendo esses vídeos. Então, ao acabar esse vídeo aqui, por favor, peço que você compartilhe os outros que estão disponíveis aí no nosso canal também. Hoje nós vamos começar aqui, eu escolhi um texto específico que nós vamos começar a abordar hoje lá no Novo Testamento. Para quem não está ainda familiarizado com a Bíblia, Novo, Antigo Testamento, o Novo Testamento é o que vai se aproximando mais para o final, é onde está a segunda parte, e é de fato onde nós conhecemos um pouco melhor da vida humana de Jesus, e nós vemos lá os relatos mais detalhados sobre a passagem dele aqui também. Então, eu separei aqui conosco, para gente poder refletir, dois textos no livro de Mateus. Um nós vamos ver lá no capítulo 4, que já é ali a iniciação do assunto, tá? Essa versão que eu estou aqui agora, lá de Mateus, ela vai mostrar que esse assunto dos milagres de Jesus e as coisas que ele fez, sempre em prol, obviamente, né, do bem de alguém, ela já começa aqui a ser sinalizada no capítulo 4, mas nós depois vamos dar prosseguimento em outro capítulo que vai nos mostrar um exemplo de uma maneira bem concreta do primeiro milagre que é narrado aqui no livro de Mateus. Então, lá no capítulo 4, nós vemos essa introdução nos versículos de 23 até o versículo 25, lá no capítulo 4. Então, nós vamos ler que vai falar o seguinte: Jesus ele ia por toda a Galileia, ele ia ensinando nas sinagogas, ele ia pregando as boas novas do reino, ou seja, o evangelho, as boas notícias, e ele ia curando enfermidades e doenças. A gente vê aqui que o texto ele vai nos trazer essas duas nomenclaturas. Ele ia curando doenças e enfermidades. A gente, assim, no contexto geral, a gente pode acabar levando um pelo outro, né? É a mesma coisa. Mas por que está aqui diferente? Para a gente compreender de uma maneira mais objetiva, a gente pode entender que doenças aqui está se referindo àquelas mais duradouras ou aquelas que ainda para a medicina da época, para o ser humano, não tinha cura, não tinha solução, era algo que a pessoa tinha que passar a vida daquela forma, não tinha o que se pudesse fazer. Então a gente pode entender dessa forma as doenças,
Já as enfermidades que estão narradas aqui, a gente pode compreender como aquelas que são mais passageiras, como uma febre muito alta, até mesmo como uma doença respiratória ou algo assim que também gerava, obviamente, uma preocupação, mas que já era uma coisa mais transitória. A pessoa está enferma por algum tempo, mas você sabe que dentro ali de algumas semanas isso tende a cessar. Diferente daquela doença onde, por exemplo, né, se você fosse pegar algo de tumor ou até mesmo uma lepra, algo assim mais mesmo, uma corcunda, alguém que tinha ou um membro atrofiado, ou uma cegueira, uma surdez, alguém que não conseguia falar. Então, isso a gente consegue compreender essa diferenciação. O texto vai falar que ele ia tanto curando as doenças quanto as enfermidades. Ou seja, ele curava tanto aquelas que poderiam ser consideradas mais leves, mais temporárias, mas ele ia mais além, obviamente, e curava aquelas que ninguém esperava que pudessem ser curadas. Que até aquele momento a medicina da época não tinha ainda resolvido, solucionado aqueles casos, mas Jesus, ele chegava e ele resolvia, é claro, com o poder de Deus que atuava diretamente dele. Agora nós vamos começar a ler aqui um caso específico sobre uma pessoa específica, porque dessa forma a gente consegue entrar mais a fundo de que maneira que Jesus era abordado pelas pessoas e de que maneira que ele respondia a essa abordagem. Como era o procedimento que ele desenvolvia para levar a cura na vida dessas pessoas, a ponto de nós chamarmos de milagre. Porque nós precisamos lembrar que estamos aqui falando de Jesus e os seus milagres. Não apenas uma cura que poderia ser operada por um médico daquela época. As pessoas elas começaram a buscar em Jesus porque elas começaram a perceber, obviamente através da fama dele, mas através também daqueles que acompanhavam e podiam vislumbrar as coisas que ele fazia, elas começaram a perceber que Jesus era alguém diferente e era alguém com certeza superior àqueles médicos que tinham naquela época. Então nós vamos ler agora esse caso também no livro de Mateus, mas agora lá no capítulo 8, e nós vamos ler do versículo 5 ao 13, que está ali narrada detalhadamente a cura que Jesus vai operar na vida de alguém. Então vamos lá. Entrando Jesus em Cafarnaum, dirigiu-se a ele um centurião, pedindo-lhe ajuda, e disse: Senhor, meu servo está em casa, paralítico, em terrível sofrimento. Jesus lhe disse: Eu irei curá-lo. Respondeu o centurião: Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto, mas dize apenas uma palavra e o meu servo será curado. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade e com soldados sob o meu comando. Digo a um, vá, e ele vai, e a outro, venha, e ele vem. Digo a meu servo, faça isso, e ele faz. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se e disse aos que o seguiam: Digo-lhes a verdade, não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. Eu lhes digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Mas os súditos do reino serão lançados para fora, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Então Jesus disse ao centurião: Vá, como você creu, assim lhe acontecerá. Na mesma hora o seu servo foi curado. O que a gente pode refletir a respeito dessa passagem, desse texto? Primeiro, nós conseguimos ver a maneira como Jesus ele vai responder àquele pedido de socorro. Aquele centurião ele vai dar início àquela conversação deles
e em determinado momento a gente vai ver Jesus se dispondo a ir até a residência daquele centurião. Para quem não sabe, centurião é um termo que se refere ao comandante de uma centúria, que nada mais é do que uma legião romana naquela época. Então, o centurião era a pessoa que comandava 100 homens, os 100 legendários daquela legião romana. Os legendários eram soldados. Então, esse centurião, ele era o comandante de um grupo de 100 soldados. Por que é importante a gente trazer esse detalhe? Além dele estar aqui no texto, eu sempre falo que os detalhes, eles enriquecem o texto em si, mas é importante a gente destacar isso para que isso venha a corroborar com aquilo que ele mesmo vai falar logo em seguida. Ele vai falar que ele também é homem sujeito à autoridade e que ele manda os seus soldados: vá e ele vai, venha e ele vem, e também o seu servo, faça isso e ele faz. Ele está demonstrando a Jesus que ele conhece bem uma pessoa de autoridade e ele sabia que ele estava diante de alguém que era uma autoridade, no caso de Jesus. E quando ele fala isso, é como se ele estivesse falando: Senhor, eu sei que o Senhor não precisa ir até a minha casa, não precisa estar no mesmo ambiente que o meu servo, apenas fale alguma coisa e lá de onde ele estiver, ele será curado. Jesus, o texto vai dizer que ele ficou surpreso, ele ficou admirado com aquela resposta que aquele homem deu. É claro que Jesus, sendo Deus, ele sabe o que vem de nós, ele sabe o que vamos falar, ele sabe o que está na nossa mente. Mas quando o texto fala que ele ficou admirado, quando ele demonstra aquela surpresa, é que ele está demonstrando para as pessoas ali ao redor o tamanho da fé que aquele homem tinha e a maturidade com que aquele homem já estava ali na sua vida espiritual. Ele sabia que não era necessário que Jesus colocasse a mão de uma maneira física, palpável no seu servo, nem tampouco era necessário que Jesus percorresse aquele caminho e fosse até a casa dele para que de fato o milagre pudesse ocorrer. Ele sabia que estava diante de um homem de autoridade. Ele reconhecia em Jesus um senhorio diferenciado. Ele sabia que ele estava na frente de alguém que não era normal naquilo que tange à humanidade. Então ele foi com ousadia, ele foi com confiança. Eu sei em quem eu estou indo pedir socorro. Eu sei aonde eu estou indo buscar a minha solução. É esse tipo de comportamento que Deus espera de nós, principalmente das pessoas que se identificam, que se denominam como cristãos. Uma vez que você já tomou esse passo na sua vida de aceitar que Jesus seja o Senhor da sua vida, você se torna um cristão e você precisa agir de acordo com aquilo que se espera de um cristão, não de acordo com aquilo que o mundo espera, porque o mundo espera mais é que o cristão caia, que ele vacile, para que todos possam levantar o dedo e apontar. É isso que o mundo espera de um cristão. Mas a gente precisa compreender o que Deus espera de um cristão, daquele que aceitou o Filho dele governando a sua vida. Então a gente vê Jesus ali mostrando para aquelas pessoas ao redor, e muitas pessoas ali ao redor dele, judeus. Esse homem, ele era um centurião, ele cuidava da guarda romana. Então, Jesus ali agora ele vai falar da fé daquele homem, principalmente para os judeus que estavam ali. E ele vai usar o exemplo do reino dos céus. Ele vai falar que virão pessoas do Oriente, do Ocidente, que se sentarão à mesa com Abraão, com Isaac e com Jacó, lá no reino dos céus. Ou seja, ele está falando que pessoas vão vir de outras nacionalidades, de outros povos e vão tomar a frente dos judeus, que são de fato povo que foi separado por Deus, que de fato foi o povo que originou, digamos assim, a vinda de Jesus, porque primeiro era para os filhos ali, aqueles filhos
do povo de Deus, os judeus, que foram exatamente na sua grande parte, não podemos generalizar, mas na sua grande parte, quem rejeitou Jesus, sendo ele judeu também. Então Jesus ele vai falar, virão povos do Oriente, do Ocidente, e se sentarão à mesa no reino dos céus com Abraão, Isaque e Jacó. Já os filhos do reino serão lançados fora, num lugar onde haverá fogo e ranger de dentes, ou seja, muitos dos que fazem parte desse povo seleto, desse povo que Deus escolheu para dar início ali à sua aliança, muitos por não crerem, por falta de fé no Filho do Homem, no Filho de Deus, serão lançados fora. Já aqueles que a princípio não faziam parte do povo de Deus, não são judeus, não nasceram em Israel, não fazem parte a princípio do povo que Deus escolheu para fazer aliança, mas através da fé no Filho de Deus, eles serão adotados, serão aceitos e se sentarão à mesa no reino dos céus. Então Jesus ele está demonstrando a importância da fé e a gente precisa parar para analisar o seguinte: o texto ele vai trazendo essa narrativa de cura, mas em determinado momento nós vemos Jesus chamando a atenção de uma maneira firme para a fé. Ele está fazendo essa associação da cura, do milagre com a fé, com as obras e com a fé. Jesus ele está nos mostrando que é algo que não pode ser desmembrado. Jesus ele está mostrando que existe uma conexão, existe uma linha que une, existe uma ponte que leva a fé e os milagres, a crença, as obras, todas no mesmo circuito para que isso funcione. Aquele homem, ele demonstrou a fé dele quando ele disse: Senhor, não precisa ir na minha casa, fala qualquer coisa, ele vai ser curado lá aonde ele está. A sua boca, a sua voz, o seu poder, aquilo que o Senhor emana é suficiente para operar milagre aonde quer que esteja. O Senhor não precisa ir até a minha casa, eu nem sou digno que o Senhor entre debaixo do meu teto. Ele demonstrou a fé dele naquele gesto, naquela ação. Ele não falou, eu creio em ti. A gente ouve muito isso, através até mesmo de muitas músicas. Eu creio em ti, eu creio no Senhor. É muita gente falando eu creio em Deus, colando adesivo em carro. É muita gente verbalizando a sua possível fé. Mas o que Jesus está mostrando ali é a prática. Você tem ou você não tem fé? Esse centurião, ele demonstrou que ele tinha fé. E Jesus, ele demonstrou ali admirado para aquelas pessoas. Nem mesmo em Israel, aqui, nesse povo que Deus fez aliança com Abraão, esse povo que Deus tirou do Egito para mostrar para o faraó: esse povo é meu. Israel é o meu primogênito. Deus falou assim com o rei do Egito que escravizava o seu povo. E Jesus ele vai falar: nem mesmo em Israel eu achei uma fé como desse homem, como desse centurião, que não é judeu, que provavelmente não lê a Torá todos os dias, que provavelmente não foi criado com os costumes judaicos daquela época, mas que quando ouviu falar de Jesus e daquilo que ele vinha realizando, ele creu que aquele era o único que poderia resolver o seu problema, e ele vai demonstrar aquele amor que ele tinha pelo servo dele, ele vai demonstrar aquela misericórdia que ele teve pelo seu servo, indo até Jesus, buscando algo que não era para ele. Ele foi buscar algo que era para uma outra pessoa, era para o seu servo. E isso também, com certeza, faz muita diferença da maneira e na agilidade como nós vamos receber as nossas bênçãos. Quando nós não pedimos apenas para nós, apenas para as pessoas que amamos, para a nossa família,
mas quando o nosso pedido, quando a nossa busca, quando esse nosso deslocamento de ir até Jesus, ele também compreende abençoar outras pessoas e outras vidas. Então nós vemos aqui nesse texto, no livro de Mateus, no capítulo 8, nós vamos ver do versículo 5 ao versículo 13, essa narrativa mostrando o centurião que demonstrou a sua fé, foi até Jesus buscando cura para o seu servo que estava na casa dele, paralítico, em terrível sofrimento. Imagina a situação daquele homem. E Jesus, ele prontamente, ele se mostra ali disposto, eu vou curá-lo. Jesus já tinha determinado, eu vou curá-lo. E nesse momento a gente começa a ver ainda mais a ousadia da fé do centurião. O Senhor não precisa vir à minha casa, eu não sou digno de te receber na minha casa. Diga apenas uma palavra e o meu servo será curado. E no final, no final dessa narrativa, nós vemos algo muito importante que vale a pena ler novamente. Então Jesus disse ao centurião, vá, como você creu, assim lhe acontecerá. E na mesma hora, o seu servo foi curado lá onde ele estava. Jesus, ele disse, vai, e assim como você creu, como você acreditou, será desse jeito que vai acontecer. É muito importante que nós tenhamos a nossa mente voltada para aquilo que é positivo para a nossa vida e para a vida de outras pessoas. Às vezes o ser humano ele tem uma tendência a ter um pensamento negativo. Aquela pessoa que ele está esperando chegar em casa, está demorando, já está tarde da noite, já vem aquele pensamento, será que aconteceu algo de ruim? Às vezes você recebe um envelope com o resultado do seu exame, você ainda nem abriu e vem na cabeça, será que eu estou doente? Será que é grave? Então a gente é levado a todo momento a pensar coisas negativas. A todo momento nós precisamos nos trazer de volta. À medida que a nossa mente vai, a gente precisa nos trazer de volta. A gente precisa buscar na nossa mente pensar coisas positivas, pensar coisas que são exatamente aquilo que nós desejamos que aconteça. O próprio Cristo falou isso. Do jeito que você creu, será exatamente assim que acontecerá. Aquele homem creu no íntimo dele que Jesus era capaz de curar aquele servo e no mesmo instante aquele homem, estando em outro local, ele foi curado. Eu gostaria de deixar com vocês esse vídeo, esse começo que nós estamos fazendo do especial Jesus e seus milagres. Deus permitindo, nos próximos dias nós vamos trazer outros milagres que a Bíblia narra sobre perspectivas diferentes ali nos evangelhos, mas sempre colocando ali Jesus como o agente daquilo que o ser humano era incapaz de fazer naqueles assuntos específicos, naqueles episódios específicos e em todo momento na nossa vida. Existem coisas que estão ao nosso alcance e Deus vai nos capacitar a fazer, mas existem outras que você pode ser esforçado, você pode usar da sua fé, você pode insistir, mas existem momentos, existem coisas que são para Deus fazer, porque dessa forma Ele determinou. É para que o nome dele seja ainda mais glorificado. Então, eu espero que você tenha gostado. Peço que você compartilhe esse vídeo também. Se Deus permitir, até os próximos vídeos. E não deixe de se inscrever aqui no nosso canal para você ficar por dentro de todas as novidades que nós trouxermos aqui. Muito obrigada e que Deus te abençoe.